Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, 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 glórias. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, aleluia, aleluia, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Aleluias. Que momento precioso na presença do Senhor. Podermos louvar e engrandecer o nome dEle. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Amém, Jesus. Aí sentadinho mesmo como vocês estão. Ficaram muito tempo em pé adorando o Senhor. Então abra sua Bíblia aí sentado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Logo depois de João, depois vem Atos. No capítulo 1, a partir do versículo 3. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluias. Todos encontraram Atos, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com entendimento, com compreensão, que possamos subtrair toda a porção que o Senhor tem para nós, ó Pai, neste dia, pois
O Senhor mesmo disse que devemos crescer em graça e em conhecimento. Nos enche, ó Pai, de Ti cada vez mais, até transbordar, Pai, nos fazendo entender, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus, amém. Nós estamos vivenciando dias de muitas notícias proféticas. Saiba que Israel, ele é uma espécie de termômetro para o resto do mundo. Tudo começou lá. As promessas do Senhor, a palavra de Deus foi liberada sobre aquele povo. Jesus nasceu de uma judia e foi criado por um judeu, José. Pregou naquela região para aqueles chamados povo de Deus, os filhos de Abraão. Morreu naquele lugar e ressuscitou lá e disse que voltará lá. Então, quando a Bíblia fala de promessas, de fim dos tempos, nós precisamos sempre estar de olho nos acontecimentos a respeito de Israel. Do que está acontecendo lá, certamente refletirá sobre todo o mundo. Então nós estamos vendo nesses dias, e não é a primeira vez que nós vemos estas coisas acontecerem. A nossa geração mais nova, já vimos isso em tempos passados. Já houve muitos conflitos naquela região, mas muitos mesmo. E quando surge alguns momentos como esses que nós estamos vivenciando neste momento, surgem também as especulações, ou seja, as pessoas começam a falar a respeito de datas, de acontecimentos, e de que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e nós sabemos que precisamos sim, estar ciente daquilo que está acontecendo lá, como também o que está acontecendo cá. Nós vemos que o mundo, cada vez mais, ele se apresenta com sua realidade, cruel, mas é a realidade do mundo. Mas, incrivelmente, quanto pior o mundo fica, mais as pessoas amam o mundo. Quanto mais se torna explícito que este planeta, não mais apenas pela palavra bíblica, mas até mesmo pela ciência, ele está com seus dias contados. A humanidade, ela tem um poder destrutivo de alta capacidade para o seu próprio habitat. O mundo, ele não tem como realizar todos os desejos e egos e paixões da sociedade. Certa feita, um tempo atrás, eu via uma pesquisa, que se cada morador, não era nem do mundo, se cada morador da Índia tivesse um automóvel, a terra não teria espaço para estacionar esses carros todos. Não tinha látex o suficiente para produzir as matérias-primas, e tampouco haveria combustível para fazer esses automóveis ligar seus motores, porque circular não teria como, porque se não podia nem estacionar. Então veja que a estrutura do mundo não pode saciar todos os desejos de todos os homens. Não tem estrutura material neste mundo para que todos tenham tudo. Logo, nós começamos a perceber que para nós termos aquilo que Deus tem para nós, há uma necessidade clara de uma outra terra. Precisa de outra, para que se cumpra tudo que Deus prometeu para nós, e que nós tanto desejamos ter e possuir,
A vida abundante que o Senhor tem para nós, ela sempre vai nos levar para este novo tempo, um tempo de uma nova vida, mesmo porque, ainda que todos pudessem ser saciados, eles não poderiam usufruir por muito tempo, porque o tempo de vida de um homem na terra é pouco. Alguém completa mais de 100 anos, esses dias eu vi uma reportagem de um senhor que renovou a sua habilitação com 102. Ele não só tinha 102, mas ele provou que estava com capacidade de dirigir. Mas se você perguntar para ele se 102 anos é muito, ele vai dizer que não. Passou muito rápido. É pouco. A vida, por mais longa que ela pareça na vida de alguém, ela é curta relacionado com a essência com a qual nós somos criados. Todos nós temos um sentimento de eternidade. Por isso que a morte é tão temida. Porque no fundo, nós sabemos que há algo mais do que aquilo que nós podemos vivenciar neste tempo presente. Há muito mais. Então aqui os apóstolos, eles estavam passando por alguns processos. Eles haviam andado com Jesus um pouco mais de 3 anos. Nesses 3 anos e algum tempo que eles andaram no ministério com Jesus, eles viram um cego enxergar, viram pessoas aleijadas serem curadas, surdo ouvir, mudo falar, pessoas lunáticas terem a sua sanidade mental restaurada de forma imediata. Eles viram multiplicação de pães, de peixes. Eles viram Jesus, aparentemente um simples homem, conseguir com palavras neutralizar todo o poder dos reinos existentes, porque a sede de matar Jesus era muito grande. Mas não puderam fazer até que ele mesmo se entregou. E isso sem usar uma espada. Apenas com a autoridade da sua palavra. Então os discípulos estavam maravilhados com tudo isso que eles estavam vivenciando. Eles estavam andando com alguém que transpirava milagre. Jesus não tinha um dia de passeio na cidade para conhecer a cidade. Onde ele chegava, havia milagres, e esses milagres eram até quase que provocados em muitas situações. Ele chegava em um lugar, alguém gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chegava em outro lugar, os demônios se manifestavam em alguém e dizia: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Então ele sempre estava realizando grandes coisas, e os discípulos estavam acostumando-se com esta vida de poder, de autoridade, de manifestação sobrenatural, comprovando que realmente a presença de Jesus na terra era Deus conosco. Deus estava naquele momento em carne no meio do povo, em Israel. Mas de repente eles vivenciam algo que, apesar de falado, eles não estavam esperando. Era que Jesus seria humilhado e crucificado e morto. Então eles estavam vivendo toda esta perspectiva de sinais, prodígios, maravilhas, e de repente esse homem tão poderoso se entrega de livre e espontânea vontade para ser humilhado, para ser crucificado, para ser zombado, e não moveu nem sequer a boca para liberar uma palavra, pois a Bíblia diz que ele foi entregue como um cordeiro mudo, levado ao matadouro. Então eles vivenciaram, como por exemplo no dia que foram prender Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus diz: eu sou, todos os soldados caíram.
foram jogados no chão, pelo poder da palavra de Jesus se declarando como Deus. Eu sou. Eles não puderam nem se mover, nem se colocar de pé. Mas mesmo ele, com toda essa autoridade, se entregou. Os discípulos correram, fugiram daquele momento cruel e terrível. Então eles estavam cheios de alegria e de repente eles passam por um momento de grande tristeza, de grande medo, e fogem para não serem mortos juntamente com Cristo. E eles passam este período difícil da crucificação de Jesus, aonde começa a bater a tristeza e desfalecer-se na fé, e dizer: foi tudo muito lindo, mas foi como um conto ligeiro, passou, acabou. Agora só resta voltar à nossa vida cotidiana normal, porque ele está morto. Mas eles têm uma grande notícia ao terceiro dia: Jesus ressuscita. E começa a aparecer para eles, e o texto diz que esta aparição foi por um período de 40 dias. Apareceu para cerca de 500 discípulos de Jesus. Ele apareceu, dando provas de que ele estava realmente vivo. E durante esse período ele dava instruções a respeito do reino de Deus. Então os discípulos estavam alegres, ficaram tristes, mas novamente se alegraram, porque Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Mas depois de 40 dias, eles estão neste contexto que nós acabamos de ler, no monte, recebendo instruções a respeito do reino, e de repente Jesus começa a levitar diante deles, e a subir, e indo embora, e foi. Mais uma despedida. E eles ficaram olhando para o alto, para o céu, vendo Jesus se encobrir entre as nuvens. Mas de repente eles olham e vê dois anjos, que a Bíblia trata como dois homens de branco, perguntando a eles por que eles estavam olhando para o alto. E então esses anjos lançam sobre a vida deles uma esperança. Diz: assim como vocês o viram subir, da mesma forma como subiu, ele haverá de vir. Mas ao mesmo tempo que eles geram esperança, ele também gera um comissionamento, que eles precisavam cumprir aquilo que Jesus havia falado. E qual era o grande cumprimento que eles precisavam realizar naquele momento? Aguardar. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então Jesus havia sido morto na Páscoa, a data que o Cordeiro Pascal era morto, sempre, ano após ano. E Jesus, como Cordeiro de Deus, foi morto na Páscoa. Não por coincidência, mas por causa da promessa de Deus, Jesus também envia o Espírito Santo no dia do Pentecostes, dia de alegria, né? E eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com esse Espírito. E então este evangelho começa a ser pregado com autoridade, com poder, sinais e prodígios pelos discípulos em Jerusalém. Depois eles começam a ir para Samaria e para os confins da terra, e aqui estamos nós, salvos em Cristo Jesus,
por causa do poder sobrenatural do Espírito Santo que foi derramado sobre os discípulos para que pregassem o Evangelho. Porque eles sabiam, e nós precisamos saber, que há um tempo entre a ida de Jesus e sua volta. Jesus vai voltar. Nós temos este tempo e não podemos de maneira alguma nos iludir com as coisas que nesse interlúdio estão tentando nos seduzir. Porque o mundo, como eu falei no início dessa mensagem, ele está cada dia pior, mas cada dia ele está mais ilusório. E as pessoas, de uma forma ou de outra, começam a se iludir, e como o próprio Cristo disse, que no final dos tempos, na volta de Jesus, os homens estariam exatamente como nos tempos de Noé, vivendo uma vida normal, casando-se, dando em casamento, festejando, plantando, comprando, vendendo, vivendo uma vida normal e comum, como se não houvesse um homem ali que estava pregando por 120 anos. Olha, se preparem, porque virá um dilúvio, e quem não estiver nesta arca será destruído. As pessoas estavam vivendo normal, tranquilo, porque na mente deles aquilo seria impossível. Não haveria dilúvio. Mas, queridos, houve. E todos aqueles que estavam apercebidos e compenetrados nas coisas do mundo, sem lembrar que estava ali um grande homem de Deus, Noé, pregando dia após dia por 120 anos, que as pessoas se voltassem para Deus, se arrependessem e começassem a focar na promessa de que aquela arca construída seria a salvação deles. Aquela promessa da arca e aquela construção tem a ver com Jesus. Aquela arca simbolizava o que Jesus fez e faz por nós hoje. Mas um dado dia, todo mundo acordou como sempre. Aquele que ia trabalhar foi trabalhar. Aquele que tinha um casamento para fazer foi lá casar-se. Aquele que tinha uma festa para ir foi. Todo mundo vivendo normal. Mas o interessante, queridos, é que alguém foi chamado para aquela arca e ouviu. Dos humanos, Noé e sua família. Mas você acredita que os animais foram mais prudentes do que os homens? Deus selecionou casais de espécies específicas e os convidou para a arca, e eles obedeceram. Eles entraram. A humanidade foi destruída e os animais ouviram a voz de Deus. Nós estamos vivenciando, conforme Jesus falou, este mesmo aspecto. E nós vemos esta surpresa anunciada em muitas fatalidades que acontecem no mundo. Você chega para alguém jovem, cheio de vida, e começa a falar a respeito dessas coisas, e talvez ele pense, lá para frente eu vou pensar nisso. Mas quantos jovens não têm o lá para frente? São surpreendidos. Alguém acorda saudável, acorda bem, cheio de projetos, mas não termina aquele dia. Deixou para depois, mas não tinha depois. Mas um dia isto vai acontecer de forma geral, para todo o planeta. Jesus, pelo seu amor longânimo, ou seja, que tem uma extensão de paciência longa, fazem
mais de 2000 anos, que Jesus não voltou ainda, porque está esperando mais alguém se arrepender. Ele diz que Ele é longânimo para com os que perecem, para que ninguém se perca. Mas este amor de Jesus longânimo, é mal interpretado por os que estão perdidos. Sabe o que eles dizem? Desde que eu nasci, que fala-se em fim do mundo. Desde o meu bisavô, que diz que Jesus vai voltar. Mal sabe ele que não voltou ainda por causa dele, para que ele não se perca. Enquanto ele zomba, Jesus o ama e deseja que ele se arrependa. Mas tudo tem uma data. E um dia, essa longanimidade, acho que está certo, de Jesus, vai chegar o seu prazo final. E de repente, a Bíblia fala que estarão dois no campo. Um será tomado e outro ficará. Estarão duas moendo no moinho, uma será levada e outra ficará. Haverá um tempo aonde Jesus irá arrebatar a sua igreja. Um tempo onde todo mundo acordará como sempre acordou, com seus projetos e seus planos, a sua vida normal e cotidiana. Mas de repente, aqueles que estão esperando Jesus serão tomados para Ele. Imagine qual será a dor e o pavor de alguém que tem ouvido esta notícia dia após dia e dizer: realmente era verdade, aconteceu, e agora? O que será desta pessoa? A chance acabou. O prazo acabou. Outras coisas virão, mas não mais a graça. Tempos terríveis. Porque até este momento, toda perseguição que os justos sofrem, toda dor que até o injusto sofre, ela é causada pelo inimigo das nossas almas. Só que nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Então ele não tem nem liberdade, nem poder algum para fazer o que quiser. Mas haverá um tempo chamado a ira de Deus. Quando alguém é perseguido pelo inimigo da sua alma, clama a Deus, está resolvido. Mas imagine alguém que está sendo punido pelo próprio Deus. A quem vai recorrer? Quem poderá escapar das minhas mãos, diz o Senhor. E ninguém poderá dizer: o Senhor é injusto, porque Ele vai dizer: eu morri por você. Poderia ter encerrado na minha ressurreição, mas eu resolvi, se Ele vier hoje, esperar 2025 anos, por você. Você espera uma pessoa amada há quanto tempo? Ele está esperando 2025 anos já, por você. Alguém pode ter um amor maior que esse? Então nós vemos também nesse texto algo interessante, e isso eu quero falar a respeito dos dias e das especulações que nós vivemos. Queridos, o arrebatamento de Jesus, ele pode ser a qualquer momento. Ele não está relacionado a tempos nem a sinais.
O fim do mundo está relacionado a coisas, a tempos, o último dia. Precisa haver um monte de coisas. Mas o arrebatamento não. O arrebatamento tem a ver com Jesus vir buscar a sua igreja. Desde que haja igreja, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Porque ele vem buscar a igreja para poupá-la da ira de Deus sobre a terra. Então, a qualquer momento, Jesus poderia ter vindo. Mas que bom que ele não veio há muitos anos atrás, porque alguns de nós não estaríamos encontrando com ele. Mas aqui nesse texto, os discípulos, eles têm o mesmo questionamento que muitas pessoas têm hoje. As pessoas estão preocupadas em dizer, é no dia quanto? É no ano quanto? Né? Quando é que Jesus vem? E os discípulos disseram, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus, epa, não compete a você saber os tempos que Deus separou. Mas vão e pregam o evangelho. Compete a vocês isso. Então nós percebemos, por exemplo, se surge aí alguém profetizando ou dizendo, Jesus vai vir tal dia. Sabe que as pessoas estão tão ansiosas por saber o dia, mesmo que sabendo não vão mudar de vida, que essas pessoas arrastam muita gente, muitos seguidores, mesmo sabendo que não é possível que alguém saiba disso. Porque compete a Deus. A nós, o que compete? Vivermos uma vida de fé. Uma vida certa de que estamos esperando Jesus vir hoje. E alguém pode dizer, se ele vier hoje, você sobe. O que é que você responde? Diga, eu subo. Porque eu fui salvo pela graça, porque ele me resgatou, e eu creio que o que ele falou é verdade. Eu sei que ainda tem muitas coisas em você, em nós, que precisam ser melhoradas, e serão, porque é o Espírito Santo que está fazendo, e ele é um bom construtor. Mas não é só quando você chegar a essa estatura que você é salvo. Não, nós somos salvos porque Jesus cumpriu tudo. E nós cremos que ele fez. Mas o fato de sermos salvos e agraciados nos leva a viver uma vida diferenciada. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito de Deus. E qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus sempre será conduzido para viver uma vida de acordo com Deus. E toda vez que vive de outra forma, esse Espírito, não precisa ser esse pastor, mas o Espírito de Deus vai dizer a você, você está em outro nível, você não precisa mais disso, você não precisa mais de uma festa mundana para ser feliz, você já é. Você não precisa mais de um relacionamento humano para ser mais feliz, a não ser que você deseje tornar alguém feliz com a presença de Deus que você tem. Você já é. Você já é amado de Deus. Você já está realizado. Porque essas carências são da alma, mas você tem um Espírito, e um Espírito Santo. Fuja de viver baseado na alma. A alma onde estão os sentimentos. Sentimentos, um dia ele ama, outro dia ele odeia. Sentimentos, alguém diz que ama e no outro dia trai. Mas o Espírito não. O Espírito ele trabalha com razão.
passe o que passar, ele sabe que ele está seguro. Ele sabe que ele está completo. Tem até um ditado que diz: vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Não tem um ditado assim? Quem está no Espírito, queridos, nós vimos aí naquelas enchentes do Rio Grande do Sul, pessoas desesperadas porque perderam a casa, pessoas desesperadas, não é nada fácil de se viver, convenhamos, porque perdeu seu comércio, porque perdeu tudo. De repente encontra-se alguém sem nada, como todo mundo, no meio da água, acima da cintura, cantando hino de louvor a Deus. Porque a grande preciosidade que ele tinha, ninguém podia tirar. O ladrão não pode, a enchente não pode, a catástrofe não pode, porque a maior riqueza do ser humano é ter o Espírito Santo de Deus. E ninguém pode tomar de nós esse Espírito. E esse Espírito é aquele que Jesus diz que eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo entendimento. O mundo está desabando, mas você está em paz. Porque enquanto as pessoas estão enxergando um fim do mundo, nós estamos enxergando um começo de uma nova terra. Enquanto o mundo está fazendo cálculos de defesa e lutando para ver quem destrói quem, nós não estamos envolvidos nesse cenário, porque nós tanto queremos resgatar de um lado, como queremos resgatar de outro lado. Este mundo não é o nosso foco, porque nós já entendemos que ele jaz no maligno. Já entendemos que nascemos do Espírito e somos de outra pátria. A Bíblia diz que nossa pátria está no céu. Somos seres celestiais, ainda que habitando em um corpo terreno. A nossa pátria não é deste mundo. Nós temos uma pátria. Se nós temos uma pátria, nós temos um rei. E quem é esse rei? Jesus. E ele que está acima de todos os reinos da terra. É ele que bota rei, é ele que tira rei. Ele tem todo o domínio. No final dos tempos, nós estamos vendo essas situações lá entre Israel e o Irã e entre outros países. No final dos tempos, hoje ele tem aliado, mas a Bíblia diz que chegará um tempo que todos virarão as costas para Israel. Israel será o inimigo de todo o mundo. Todo mundo desejará destruir Israel. E quando eles estiverem nessa circunstância, eles clamarão a Deus. E Deus enviará Jesus, vindo sobre as nuvens. E eles reconhecerão que Jesus é o Messias. Ele destruirá todos os exércitos inimigos com o sopro da sua boca. E reinará sobre toda a terra. Estamos caminhando para um tempo de paz, não conquistada pela força, pelo braço ou pela espada, mas uma paz que é conquistada e foi pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Durma e acorde, na certeza que aconteça o que acontecer, você estará seguro. E eu quero elevar esta compreensão na sua mente. Ainda que você morra, você estará seguro. Não é uma segurança apenas por corpo físico, é uma segurança
para a sua alma, para a sua vida, e a sua vida é muito mais além do que o período que você vive nesse corpo. A vida neste corpo, o salmista diz que é como um conto ligeiro. Um conto ligeiro é aqueles contos de uma estrofe só. É quando alguém diz, como são belas as flores, e acabou. Ele diz que assim é esta vida na carne. Mal você começa a viver, já acabou. A vida só parece demorada quando você tem 15 e quer completar 18. Vai ser o período mais longo, foi na nossa, e vai ser de quem ainda não vivenciou isso. Mas depois disso, querido, de 18 pula para 40, nunca vi um negócio desse. Passou. De repente você está, como Jailma ali está, conduzindo a Helena, né? Ali no seu ventre. E ela está vivenciando este momento. E daqui a pouco a Helena nasce, ela disse, eu nem curti. Não deu tempo. E quando ela menos esperar, vai estar casando a Helena. E vai dizer, quando foi que aconteceu isso tudo, que eu não vi? Esses dias eu estava olhando para uma foto que eu tinha 17 anos. Eu digo, como que pode esta foto já ter 31 anos, meu Deus? Quando foi que passou isso? Se eu ainda estou acordando, imaginando ir jogar bola pelo campeonato intermunicipal de Sergipe. Aí de repente eu acordo, vou me virar e vejo que o corpo não é mais o mesmo. A gente corria 10 quilômetros, não cansava, né? Hoje não dá mais. O tempo voa. Ele não passa. Ele voa. E é ultrassônico. Não é só voa. Voa rápido. E nós precisamos estar conectados com Deus. Precisamos, como já o fizemos, o aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque que passe rápido, ou que não passasse rápido, o que não é verdade, nós estamos seguros. Se vivermos 120, se algum de vocês viverem 120 anos, para ver eu vivendo 120, porque eu vou, né? Mas mesmo assim é rápido, acabei de falar. Mas queridos, hoje nós almejamos viver 120. Nem todo mundo, tem gente que acorda já dizendo, será que é hoje que eu morro, né? Isso é uma verdade tão grande, queridos, que as pessoas aqui, eu não sei se vocês fazem isso, se fizer, a partir de hoje, comece a se policiar. Quem já disse, estou morrendo de fome? Né? Está com fome, abençoado, você não está morrendo não. Sabe o que é uma pessoa morrendo de fome? É alguém que está padecendo há muito tempo e não tem o que comer. Está morrendo, está padecendo. Então existe uma linguagem de morte na boca das pessoas, que até para estar alegre, ele está morrendo de alegria. Qual é a conexão de morrer de alegria? Você já viu alguém morrendo de alegria? Então existe uma linguagem de morte e tem pessoas que não é nem de alegria. Às vezes alguém diz assim, todo dia tem uma dor, não tem? Pessoas todo dia têm uma dor. Aí, mas quer que você sinta também. Aí diz, estou com dor de cabeça, estou com dor disso, estou com dor daquilo, estou com dor daquilo. Uma vez uma pessoa, lá em São Paulo, um colega meu, todo dia chegava na loja, estou com dor, estou com dor, estou com dor. Eu digo, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, no dia que você não sentir dor, você está morto. Todo mundo sente dor, agora só você perturba todo mundo por causa de dor.
Ou você acha que a gente não tem? Agora a gente sabe que a dor que a gente passa de vez em quando, tem como amenizar e não precisa lançar sobre outro. Mas você parece que não tem alegria de ver o outro sem naquele dia. Disse, sinta dor comigo. É porque parece que quer fazer com que a pessoa tenha dó. Queridos, não queira que ninguém tenha dó de você. Tá certo? Porque dó não é um bom sentimento de se ter por ninguém. Mas seja aquele que motiva, mas não que desanima. Então existe uma linguagem, existe um morrer todo dia na boca das pessoas, mas nós fomos chamados para gerar vida, para declarar vida. Nós recebemos do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, a Bíblia diz que ele é o selo de que quando Jesus vier, nós não seremos confundidos. Ninguém será arrebatado por engano e ninguém será deixado. Porque o Espírito Santo, vou dar um exemplo aqui, não é uma realidade, mas dá para a gente entender melhor. Sabe que os ímãs, eles têm lados que se atraem, não tem? Porque eles são compostos de um mesmo componente. Quando um ímã se aproxima do outro naquele lado, ele é sugado. Então, digamos que quando Jesus vier, nós temos esta composição deste ímã, que é o Espírito Santo. Ele é Espírito e nós temos o Espírito dele. Quando ele vier, automaticamente nós nos uniremos a ele, seremos atraídos para onde ele estiver, por causa do Espírito que ele te selou. Quando a Bíblia fala de selo, ela está falando daquele selo, de um anel que era feito na cera, quando se fazia as cartas. Também era tido, para um bom entendimento de selo, é o ferro que se coloca nos animais, para determinar propriedade. Aquele boi, aquele cavalo que tem o ferro com as suas iniciais, ele te pertence. Onde ele foi encontrado, saberão que é seu. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e quando ele voltar, nós seremos atraídos por ele, porque pertencemos a ele. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Então não viva preocupado, é hoje, é amanhã. Viva desejoso. Será que é hoje, Senhor? Todo dia amanheça louvando e adorando a Deus, como se aquele dia fosse o dia que Jesus volta. E que você está desejoso para cantar para Ele, para adorá-lo, para glorificar na sua volta. Amanheça todo dia com esse aspecto. E os problemas, querido, acabei de dizer, problema, o mundo está cheio. Talvez você amanheceu o dia hoje imaginando que o problema daquela conta que ainda não pagou é grande. Imagine alguém que está lá no olho do furacão, lá na guerra, que amanheceu com seu prédio bombardeado. Será que você tem problema mesmo? E você vai encontrar pessoas lá que estão adorando a Deus. Esses dias tem um vídeo de um pessoal que estão lá, não são de lá, mas estão lá, e eles estão lá naqueles ambientes de proteção, não sei se é bunker que chama, que fica no subsolo dos prédios, que é antimíssil. E eles lá não sabem quando podem sair, porque precisa, uma sirene é tocada para eles entrarem, depois uma outra é tocada para eles saírem com segurança, mas só pode sair quando for tocado. Então eles estão lá, sabe o que eles estavam fazendo neste período? Você pode dizer apavorado, chorando, desesperado, não, louvando e adorando a Deus, enquanto aguarda. A condição de como vai passar pelos problemas, querido, é você que decide.
Nós vamos nos leitos de hospitais, você vai encontrar pessoas em estados terríveis, mas que estão louvando a Deus, vivenciando aquele momento de dor com alegria. E você vai encontrar pessoas em condições muito melhor, que não param de murmurar. E o que acontece? Muitas vezes aquele que foi designado pelos médicos sai de lá são curado. E o que entrou bem, não sai. Porque estava bem fisicamente, mas a alma estava doente. E não tem enfermidade maior do que na alma. Está tudo difícil. O mundo está um problema só. Mas nós temos esperança. Nós temos uma palavra que diz que Jesus nos protege. Os seus anjos estão ao nosso redor. Que Ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amanheça declarando que as suas necessidades são supridas. Que Jesus nos supre. Que Ele nos sustenta. Que Ele nos abençoa. Não permita de maneira alguma que as adversidades e os problemas do tempo presente possam abater a sua fé. Não deixe, queridos, quando você encontra uma pessoa com fé, você é fortalecido. Aquela pessoa consegue trazer uma atmosfera de Deus para a sua volta. Muda o ambiente, muda qualquer pessoa que estiver do seu lado. Nós precisamos confiar. Eu quero, antes de finalizar, que você faça uma reflexão. Quando Deus fizer este milagre que Ele está fazendo na sua vida, não será o primeiro, Ele já fez outros. A Bíblia diz: olho para aquilo que me traz esperança. Será que Jesus não fez nenhum milagre na sua vida ainda? Olhe lá, sinta aquela sensação, dá conta para pagar e o dinheiro está lá e foi um milagre. Sinta aquela sensação do exame que dizia uma coisa, depois faz outra e não é aquilo. Sinta a sensação do desespero que alguém estava vivendo e de repente uma palavra de Deus mudou a vida. Comece a viver nesta alegria do Espírito. Querido, você é membro do corpo de Cristo. Você tem por cabeça o próprio Deus. A mente é um campo de batalha e o inimigo, ele luta de todas as formas para entrar na mente das pessoas, através do ouvido, através dos olhos, e quem não tem audição nem visão, através do tato. Ele tenta penetrar. Por isso, queridos, que se você tiver os ouvidos atentos, a visão atenta, você vai perceber as artimanhas de Satanás numa música, num filme, numa cultura, em tudo. Ele está em tudo tentando lançar alguma coisa na sua mente. Por isso que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Capacete, escudo, espada, sandálias, revestidos, porque o nosso inimigo, ele trabalha no campo da mente, e ele vai tentar penetrar. E se você ver direitinho, ele tem armas que, se nós não estivermos atentos, elas têm muita possibilidade de destruição.
Quem nunca teve seu estado de humor mudado por causa de uma música? Uma melodia. De repente você está num ambiente, você nem sabe o que está ouvindo. De repente começa a vir uma tristeza, uma angústia. Eu sempre brinco que eu trabalhei de fiscal de ônibus. E a gente ficava nesses pontos de rua aí, né? E normalmente perto de uma venda. Eu ficava ali em uma vendinha. E era aquela venda, sabe, que vendia aquelas bebidas de fim de carreira, né? Que a pessoa não toma nem uma dose, a tampinha já fica babando lá do lado. Queridos, às vezes a gente estava lá trabalhando, de repente os cabas botavam umas músicas, que alguém diz, música era de antigamente, não era de hoje. Querido, quando era esse antigamente, que tinha essas músicas tão boas, que eu não conheço? As músicas, queridos, na primeira estrofe, quem tivesse perto já fica triste, já bate uma angústia, é um chifre atrás do outro, e você começa a analisar a vida. A pessoa chegava lá, a gente tinha tempo para ver, só chegava lá conversando, né? E naquela suposta alegria, e dizia, bote uma para mim, aí tomava, daqui a pouco eles tentavam, aí o diabo vai com a música na mente, e daqui a pouco ele está chorando pelo chifre que ele imaginou se tivesse tomado. Ele nem tomou, mas ele já está chorando, sentindo a dor de quem toma. Aí diz, bote outra. E dali vai. E no outro dia estará lá, novamente, e novamente, e novamente, até que, se não for resgatado por Jesus, tem sua vida ceifada. Mas não é só nesses ambientes fim de carreira que tem muita gente com vida ceifada, não, querido. Tem noção de quantas pessoas, e Deus queira que isso não aconteça, poderão ter sua vida ceifada por causa de direção imprudente, por causa de 2 copinhos de cerveja que tomou na festa? Quantas pessoas colocam a sua vida em risco para pegar a estrada com um motorista embriagado? E as pessoas vão, porque aquele anseio de vivenciar aquele momento é muito grande. E muitos só vão. Não voltam. Porque as euforias deste mundo são caminhos que parecem bom. Alguém jamais começaria a usar algo viciante se alguém dissesse, isso aqui vai acabar com sua vida. Já viu alguém dizer assim? Colega, lá nas festas, dizer, olha, dá uma cheiradinha nesse negócio aqui. Isso aqui, olha, certeza, se você começar, a sua vida acabou. É assim? Cara, você não tem noção. A gente vai ficar leve, desinibido. Você não tinha coragem de chegar naquela pessoa? Vai aqui, você vai chegar. Você vai ter uma lábia que você nem sabia que você tinha. E a pessoa vai e até conquista mesmo. Mas depois ele esquece de dizer, você não vai conseguir sair mais. O seu organismo será alterado. E passará a depender dessa química para sobreviver. Então são coisas que aparentemente traz alegria, mas o fim é morte, é destruição. Mas o Evangelho não. O Evangelho não tem fim. Ele só teve começo. A sua vida começou quando você aceitou Jesus. E nunca mais terá fim. Porque ainda que morra, viverá. Vamos ficar em pé. Agradecer a Deus por esta noite, pelo privilégio que tivemos e estamos tendo de louvá-lo, de engrandecer, de adorar o seu nome. Vivencie, querido, esses momentos na presença do Senhor. Se desprenda de tudo
e se lança aos pés de Jesus. Jesus não é um caminho de proibições. Na verdade, Jesus vai abrir caminhos para fazer coisas que o diabo estava proibindo de você vivenciar. Quando Deus, Ele cria o Éden, Ele diz para o homem, dá uma ordem, coma todos os frutos, menos um. Só um Ele disse não coma, mas ordenou que comesse todos. O diabo só tem um para oferecer, o da destruição, mas o leque de Jesus é muito grande, é tudo, é vida abundante, é alegria abundante, é paz abundante, e é vida que não tem fim. Então nós temos todo motivo do mundo para se alegrar, para ter prazer de estar louvando, engrandecendo o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos reunidos como igreja para te adorar. Enquanto ministrávamos a palavra do Senhor nesta noite, nos veio a sensação prazerosa de vê-lo descendo com toda a autoridade. Oh Deus poderoso, como será aquela imagem do Senhor descendo e restaurando todas as coisas? Um reino justo, de abundância, de paz, de alegria, de gozo no Espírito. O Senhor vindo e trazendo, ó Pai, consigo um ambiente de adoração, o qual nunca vivido de forma coletiva sobre a face da terra. Toda a terra te adorará. Oh, decante colocou senememai. Oh, Deus Todo-Poderoso, quão sublime será aquele dia, Senhor. Quão majestoso, aonde, ó Pai, todos os que te aguardam se alegrarão no Senhor, Pai. Oh Deus, nós temos a dizer o seguinte: vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos, vem Jesus, vem com o teu reino, vem Senhor, vem Senhor, nós clamamos, a nossa alma clama, vem, nós suplicamos e te adoramos, mas queremos fazer isto, ó Pai, de uma forma ampla no teu reino. A tua palavra diz que o Senhor não comeria o pão, nem o fruto da vide, senão no teu reino, e nós estamos desejosos por esta grande ceia contigo no teu reino, Jesus. Vem, Jesus, nós clamamos, vem. Oh Deus, não permita que a nossa mente comece a se envaidecer com as coisas deste mundo. Nós sabemos que podemos usufruir de tudo que o Senhor nos der nesta terra, mas se temos a percepção do que está por vir, nada poderá conquistar a nossa adoração a não ser o Senhor. Por isso, ó Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Vemos em Ti, ó Pai, todos os nossos anseios atendidos. Vemos em Ti, ó Pai, todas as nossas necessidades supridas. Senhor, nós estamos aqui e possivelmente muitas pessoas, ó Pai, estão passando por alguma, ó Pai,
situação limitadora na sua vida, mas nós queremos mutuamente nos encorajar em declarar, Pai, que todas as situações limitantes da nossa vida foram todas resolvidas por Cristo Jesus. Toda a nossa necessidade está suprida. Tudo isso que se levanta para tentar abater, não passam de tempestades enviadas pelo diabo para tentar abater a nossa fé, mas nós declaramos no nome de Jesus: aquieta-te, vento, para, no nome de Jesus. Oh, Senhor, esta turbulência que está, ó Pai, na vida desta pessoa, na mente, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus: pare agora. Oh Senhor, emaranhados de situações, de ventos, de informações negativas que vêm para ameaçar, que vêm para desanimar, nós declaramos, ó Pai, que tudo cesse no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que a vitória do Senhor está sobre a nossa vida. Esta situação não é para derrota, esta situação é para crescimento, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que a nossa fé seja aumentada. Deus está trabalhando em meio a estas limitações para provar que Ele é aquele que supre toda a nossa necessidade. Oh, derrade de becante, orobobolo suriadare labachai. Oh, Deus, em nome de Jesus, que caia por terra todo atrapalho, todo levante do maligno, todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, que caia por terra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou é fiel para terminar. Oh, rebacaxerebe cantar alabachai. Oh Deus, nós declaramos, Senhor, declaramos que a tua vida, ela está fluindo neste ambiente. Nós declaramos, ó Pai, que toda enfermidade, todo mal caia por terra no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a irmã Iracema, Senhor, que amanhã estará fazendo um exame, e nós já declaramos, ó Pai, a normalidade, Senhor, no organismo da tua filha, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Oh Deus poderoso, Senhor, nós queremos apresentar, ó Pai, todas as pessoas desta cidade, das cidades circunvizinhas, até de outros estados, que estão buscando, ó Pai, um momento de prazer, um momento de alegria, nessas festividades, Pai, apresenta-te para elas e mostra, ó Pai, a alegria que o Senhor tem para cada uma delas. Senhor, nós queremos clamar por estas vidas. O inimigo das nossas almas está armando ciladas para, em meio a este período de ilusão, ceifar a vida de muitos jovens. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, não permita, Pai, protege. Nós também fomos protegidos quando não estávamos Te buscando. Nós fomos protegidos quando estávamos no engano. Senhor, dá oportunidades para aqueles, ó Pai, que têm vivido no anseio dos desejos da carne, que o Senhor possa apresentar-se para eles, que o Senhor possa preservar suas vidas. Senhor, estas rodovias que nesses finais de semana festivos, ó Pai, se tornam de alta periculosidade, Senhor, coloca os teus anjos, ó Pai, não permita, porque a tua palavra diz que o Senhor não se alegra na morte do ímpio. Oh Deus, traz proteção
Talvez algum deles, ó Pai, nem queiram que nós estejamos aqui intercedendo, nem sequer creem que o Senhor existe, mas nós cremos, e nós clamamos por eles, porque alguém clamou por nós. Oh Senhor, toma os nossos familiares nas Tuas mãos. Deus, eu quero neste momento apresentar o pastor Sam, alguém, ó Pai, que o Senhor selecionou para estar conosco, clamando diante de Ti por esta obra, por cada vida aqui presente. Meu Deus, nós abençoamos o pastor Sam. Eu peço à igreja que diga: nós abençoamos o pastor Sam. Nós abençoamos o pastor Sam. Seja abençoado, que as provisões do Senhor sejam sobre a sua vida, que a abundância, que tudo aquilo que se faz necessário para o cumprimento do propósito da sua vida, seja liberada no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos o Charles nas Tuas mãos, que o Senhor, Pai, firme a cada dia a fé do Teu Filho, que nos momentos de turbulência, nos momentos de dúvida, nos momentos de dor, o Teu Espírito possa falar como um brado forte no coração do Teu Filho: eu estou aqui, eu sou contigo. Senhor, toma cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor, abençoa com proteção, abençoa, Pai, com a Tua bênção, a riqueza que não acrescenta dores. Senhor, abençoa, Pai, a Tuane, a Sara, o Caleb, e alguém me lembra o nome do outro? Ravi, isso mesmo. Abençoa o Carlinhos. Senhor, nós apresentamos esta família nas Tuas mãos, que o Senhor possa conduzi-los, ó Pai, no Teu colo, trazendo, ó Pai, o acalento necessário, o cuidado necessário, trazendo, ó Pai, um futuro, ó Pai, abençoado para a vida dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós queremos apresentar o Henrique, a Nauane, seu filho Pedro. Toma, Pai, esta família nas Tuas mãos, que a Tua proteção e o Teu cuidado esteja sobre a vida da Tua filha, para a glória do Teu nome. Senhor, nós apresentamos a Jaqueline, seus filhos, o Roberval, Senhor. Toma esta família nas Tuas mãos, conduze-os, ó Pai, nos Teus caminhos, de forma abundante, plena, para a glória do Teu nome. Senhor, toma cada um dos nossos irmãos, que ainda não são famílias, que todas, ó Pai, servem com o mesmo propósito, mas que o Senhor traga unidade, ó Pai, sobre cada família, para a glória do Teu nome. Senhor, nós apresentamos os lares aqui representados, apresentamos as famílias, os casais, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua unidade, ó Pai, esteja com cada um. A Tua palavra diz: sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Pai, que haja da Tua unidade, ó Pai, sobre a vida dos casais, das famílias e da igreja. Nós rogamos, nós clamamos por cada vida aqui presente. Nós clamamos pelo ministério da Igreja Apostólica Família Feliz, e declaramos, ó Pai, que este ministério, ou seja, esta união de pessoas que se reúnem no Teu nome, possam, ó Pai, levar este ministério, ou seja, levar a Tua vida para muitas e muitas vidas nesta cidade, estado, neste país, porque não dizer do mundo. Que haja, Pai, uma expansão do Teu reino, para a glória do Teu nome. Senhor, ainda nesta oração, nós queremos apresentar, ó Pai, os dízimos, as ofertas, as primícias, diante do Senhor, e declarar que o Senhor, ó Pai, certamente está abençoando
cada um daqueles que com alegria tem contribuído para que a tua obra avance, para que a tua obra seja sustentada. Pai, que haja abundância sobre a vida de cada um dos teus filhos, que haja multiplicação, que a sementeira dos teus filhos sejam multiplicadas. Pai, nós queremos declarar esta noite, processos que pareciam perdidos, nós trazemos à mesa do Senhor neste momento e declaramos causa ganha para os teus filhos, no nome de Jesus. Pai, oh Deus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor vá, ó Pai, aonde as leis são feitas, e cria leis que favoreçam os teus filhos. Cria leis, ó Pai, que traga, ó Pai, restituição sobre a vida dos teus filhos, sobre a nossa vida. Pai, que tudo aquilo que de forma injusta foi tomada de cada um de nós, que seja restituído 100 vezes mais, no nome santo de Jesus. Oh Deus, nós vemos, ó Pai, a tua mão poderosa agindo sobre a tua igreja, a tua multiplicação, a tua bênção sendo expandida, para a glória do teu nome, Senhor. Nós vemos, ó Pai, os teus filhos se alegrando com a alta produtividade, apesar, ó Pai, do pouco esforço, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, o Senhor nos abençoa enquanto descansamos no Senhor. É pela fé. Nós cremos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, porque o Senhor a conquistou na cruz do Calvário, e deu a todos aqueles que o buscam, porque o Senhor é galardoador de todos que crê que o Senhor existe e que te busca. Por isso, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, a tua abundância sobre a vida do teu povo, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Dai-nos uma semana abençoada, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém, glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, ainda nesta atitude de oração festivo diante do Senhor, queremos dizer aos irmãos, talvez você ainda não saiba, mas eu vou dizer para você, que nós iremos realizar uma grande festa no dia da ceia, né? Vai ser muita comida, por isso convide pessoas para comer, porque é ruim ficar levando comida para casa. Nós vamos trazer pratos abundantes e boca para comer, amém? Vamos convidar pessoas, diga, olha, eu estou te convidando para a maior festa que você já viu na sua vida. E não tenha dúvida que ele vai ver essa festa, amém? Vamos encher esse salão, vamos festejar o Senhor, a verdadeira festa de celebração. Primeiro domingo de julho, nós teremos aqui muitas comidas gostosas. Vai, porque essas coisas não é muito comigo não, se eu não estiver vendo aqui, então, amém, glória a Deus. As coisas de data assim, eu estou meio na eternidade de Deus, sabe? Aí não. Então nós teremos aqui, você pode trazer assim umas 2 mãos de milho aí cozida, né? Pode trazer caldos, pode trazer bolos, tortas, né? Irmão, não tenha dó, né? A gente fala assim, cada um vai trazer um prato. Não, irmão, pode trazer uma panela, tá certo? Vamos fazer algo grandioso para o Senhor, vamos nos alegrar com a verdadeira alegria, que é aqueles que celebram que Jesus morreu, que ressuscitou e que virá. Então nós teremos esta grande festa, amém? Então você não é convidado, porque é você que está oferecendo essa festa, e nós vamos oferecer com toda a alegria ao Senhor e àqueles que nós traremos aqui, amém? Glória a Deus. Tem mais algum? Não. Então, próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos a escola bíblica, e às 18h30, o culto da família. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua semana, que te cubra de bênçãos,
que alargue as suas tendas e que haja abundância do Senhor sobre a sua vida, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.